Bom dia, irmãos. Bom dia. E hoje nós vivemos um tempo em que nós observamos, nós constatamos grandes deturpações, sejam dos valores, da moral, da ética e da família cristã. E dentro desse contexto, a gente vê casamentos instáveis, grande número de divórcios, casamentos cada vez menos duradouros, outras formas de relacionamentos que vão surgindo, sejam de pessoas que ficam, se juntam, relacionamentos abertos, de pessoas de mesmo sexo. Assim também os filhos, eles passam cada vez menos tempo com seus pais, cada vez mais tempo longe das suas influências, longe da sua direção. E hoje, muitas vezes, a gente falar sobre a família cristã, sobre a família tradicional, é ofensivo para as pessoas. Falar em submissão da mulher é ofensivo. Falar sobre a autoridade dos pais sobre os filhos é ofensivo. E a nossa mente, os nossos conceitos, as nossas ideias que a gente tem sobre essas coisas foram sendo moldadas ao longo desse tempo de forma que muitas vezes, até mesmo para a gente, para nós cristãos, essas coisas soam dessa forma, essas coisas são ofensivas, são absurdas. São pensamentos, ideologias, hábitos, atitudes que vão sendo consolidadas nas nossas mentes, nos nossos corações, no nosso dia a dia, que isso já está enraizado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa. E essa realidade não é uma realidade nova, não é uma realidade que surgiu hoje, nos últimos anos. É algo que a gente vê desde o começo dos tempos, esse ataque à família, a essa instituição. A gente começa lá em Adão, no primeiro pecado. A gente vê ali um homem que não soube assumir a sua responsabilidade, sua autoridade, sua liderança, não agiu como um verdadeiro líder. Antes, ali no pecado, quando é confrontado com Deus, o que ele faz? Ele coloca a culpa em Eva, ele coloca a culpa no próprio Deus, que foi quem a deu como esposa. Então ali já temos essa inversão de valores, essa falta de responsabilidade do marido, da liderança do marido. E se nesse momento a gente teve uma omissão de Adão, ao longo da história vemos outras questões, como abusos dessa mesma autoridade, dessa liderança. Homens que não são verdadeiros líderes, mas são autoritários e abusam desse poder que têm. Então subjugam suas mulheres, suas esposas. E nesse contexto, vemos a reação a essas coisas surgindo. As mulheres lutando por essas questões, o feminismo surgindo, equiparando homens e mulheres, mulheres liderando seus lares, invertendo esses papéis. Isso não é de hoje, isso a gente vem acompanhando ao longo do tempo. Da mesma forma com os filhos. Os filhos não são hoje que são bombardeados com essas ideologias, mas nós vemos um processo em que eles foram se tornando um fardo, eles foram sendo colocados na escola em tempo integral, foram colocados em creches, ao cuidado de babás, em atividades extracurriculares ao longo do dia inteiro, cada vez mais sem tempo livre, cada vez mais sem tempo com a sua família. E isso ainda quando se tem filhos, não é? Esse peso dessa responsabilidade, esse fardo, o nosso próprio egoísmo, a necessidade que isso traz, que abramos mão do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos confortos, fazem com que tenhamos cada vez menos deles. E nesse contexto, dessas ideias surgindo relacionadas a isso, como a ideologia de gênero, a ausência da autoridade dos pais, a equiparação de meninos e meninas, que são todos iguais, a disciplina positiva, uma criação com apego, todas essas ideias surgem e como podemos lidar com elas? Certamente nem todas elas são ruins em si. Possivelmente muitas delas contenham verdades e surgiram exatamente para combater problemas reais, né? Desses pais que são abusivos, dessas relações familiares que não são como deveriam. Mas ao mesmo tempo não podemos aceitar essas coisas da forma como elas são colocadas para a gente
indiscriminadamente, sem avaliá-las sob a nossa cosmovisão cristã. E como a gente pode fazer isso? Anthony Esolen, um cristão, um autor, professor de literatura clássica, ele escreve nos seus livros: as crianças desmascaram as nossas mentiras. Quase tudo o que dizemos sobre elas é uma mentira. Nós cremos exatamente no contrário, agimos de acordo com isso. Se nós de fato amássemos as crianças, teremos pelo menos alguma delas. E se as tivéssemos, desejaríamos tê-las como crianças e amaríamos sua maneira maravilhosa de contemplar o mundo. Amaríamos seus jogos, desejando jogá-los uma vez ou outra. Desejaríamos tê-las no nosso encalço. E só não as desejaríamos caso elas tivessem coisas mais importantes a fazer naquele momento. O livro trata primeiramente sobre filhos e sobre a forma como nós os criamos, os educamos e como isso intencionalmente acaba com a imaginação deles. Mas isso a gente também pode levar para vários outros relacionamentos. Isso certamente é verdade pela forma como nós nos relacionamos entre nós, entre irmãos, entre amigos, entre familiares, entre cônjuge e no nosso relacionamento com Deus. Quase tudo que dizemos sobre eles é mentira. Vivemos uma grande mentira. Dizemos que amamos, que sentimos saudades, que admiramos, que nos alegramos, mas as nossas atitudes são de fato contrárias a isso. Nem sempre isso é intencional. Muitas vezes não temos consciência disso que estamos fazendo e do quanto isso é contraditório, o que falamos, com aquilo que estamos praticando, com as nossas atitudes. Muitas vezes simplesmente repetimos aquilo que vem sendo feito, que vem sendo falado. Mas e se nós amássemos de fato as nossas crianças, se amássemos nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, se de fato amássemos a Deus? Como será que devemos de fato agir? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Vemos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Sobre como deveria ser essa realidade familiar, o relacionamento familiar entre homem e mulher, marido e esposa, pais e filhos. E como deveríamos agir, qual é o padrão de Deus para demonstrar esse amor que tanto dizemos ter e sentir por eles. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Amém. Senhor Deus, nós temos a Tua palavra, estamos diante dela, Senhor, para meditar nessas palavras, nessas verdades. Agora, Senhor, rogo para que o Teu Santo Espírito esteja
aqui presente sobre nós, Senhor, conferindo a mim, teu servo, sabedoria, discernimento para proclamar a tua palavra, conservando a tua sã doutrina, Senhor. Rogo também para que ilumine o coração de todos nós, Senhor, para compreender essas tuas verdades, para compreender a tua vontade em nossas vidas, Senhor, especialmente agora no que concerne essa vida familiar, esses relacionamentos familiares. Dá-nos, Senhor, ousadia, perseverança, coragem, Senhor, para que tomemos atitudes, para que possamos testemunhar, Senhor, de Cristo, para que possamos glorificar o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Epístola de Efésios, escrita por Paulo, ela fala de um modo geral sobre a igreja e sobre a vida cristã. Então, nos 3 primeiros capítulos, do 1 ao 3, a gente tem Paulo falando sobre a igreja de Cristo, sobre o povo de Deus, sobre a comunhão, sobre a bênção que é essa união que temos, comunidade em Cristo, a união de cada um desses membros no corpo de Cristo. Então, nos 3 versículos seguintes, nos 3 capítulos seguintes, do capítulo 4 ao capítulo 6, eles nos falam sobre como aqueles que são chamados por Deus, como eles devem viver, como devem ser os seus relacionamentos, as suas atitudes, e aqui os seus relacionamentos familiares, como deve ser a sua santificação. Então, este trecho especificamente que lemos, no capítulo 5, no capítulo 6, eles nos falam sobre as responsabilidades, os deveres da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Nos versículos seguintes, que não lemos, mas os versículos 5 ao versículo 9, Paulo continua falando sobre os relacionamentos entre os senhores e os servos. E o porquê disso? Porque essa era a configuração comum do lar naquela época. Eram esses relacionamentos que predominavam, os relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos e entre servos e senhores. Essa mesma realidade a gente vê descrita lá quando Paulo escreve para os Colossenses, no capítulo 3. Abramos lá nossas Bíblias. Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 18, a partir do versículo 18. Paulo também escreve falando sobre os deveres da família, no que ele diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Da mesma forma, Paulo mais uma vez exorta agora os colossenses sobre essa realidade desses deveres familiares. E ali em sequência ele também fala mais uma vez dos servos e dos senhores e das suas responsabilidades nesses relacionamentos. E dentro desse contexto que a gente vê ali da carta de Efésios, qual é o objetivo de Paulo ao escrever essas palavras àquela igreja, a igreja de Éfeso? E no contexto dessa toda a carta nós vemos que o objetivo era que esses crentes, esses cristãos da igreja, soubessem qual diferença deveria haver na vida dos membros de uma família, uma vez que eles fossem cristãos. Qual realidade deveria destacar? Qual a diferença em relação àqueles que são do mundo, aos gentios? Então vejamos detalhadamente como deveria ser essa dinâmica familiar que Paulo descreve. Nos versículos 22 ao versículo 24, Paulo descreve os deveres das mulheres como esposas. Diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O objeto central desse primeiro versículo, do versículo 22, é a mulher submissa ao marido. E todas as relações descritas nessa passagem, elas tratam da figura de uma autoridade, de um líder, sobre um liderado. Não é? A mulher sendo submissa ao marido, os filhos submissos aos seus pais, os servos aos seus senhores.
E por que disso? No trecho logo anterior a esse, em que Paulo está falando sobre como os cristãos deveriam viver de uma forma geral, como eles deveriam ser cheios do Espírito, louvando a Deus, demonstrando gratidão. Logo no final do versículo 21, ele diz para que sujeitemos-nos uns aos outros. E então, a partir daí, ele vai explorar, ele vai ampliar o que trata essa sujeição. Existe uma sujeição geral, que devemos ter uns aos outros, servindo uns aos outros, nesse amor, mas também isso se reflete nos nossos relacionamentos familiares, de como a esposa se submete ao marido, de como os filhos se submetem aos pais e os servos aos seus senhores. Além disso, aqui cabe a gente destacar que Paulo diz que elas sejam submissas ao seu próprio marido. Não é a qualquer homem, não é a qualquer marido de qualquer pessoa, mas é ao seu marido, ao seu próprio marido. Pelo menos nesse sentido em que Paulo trata aqui, essa submissão é exclusiva ao seu próprio marido, não se estendendo aos demais. E no fim desse trecho ele diz como ao Senhor. E dessa afirmação nós podemos extrair algumas verdades. A primeira é que a lealdade da mulher, em primeiro lugar, ela é Cristo, a submissão dela é Cristo. E essa lealdade, essa submissão, ela é derivada da submissão de Cristo. A submissão que ela tem ao marido, ela é derivada dessa. E dessa forma, por um lado, ela não consegue obedecer a Cristo, a servir, a ser submisso a Ele, sem que ela seja antes submissa ao seu marido, pois faz parte dessa relação. Mas de outro lado, essa submissão ela é limitada. É limitada pelo fato de que ela é derivada da submissão a Cristo. Então, uma vez em que submeter-se ao marido confronte expressamente a sua submissão a Cristo, ela fica livre dessa responsabilidade. Mas lembramos que essa limitação é somente pelo desejo revelado de Cristo, ou seja, essa insubmissão, ela é dever da mulher quando a sua submissão ao marido implicar ela agir manifestamente contra a vontade de Deus. Não ao que ela pensa ou ao que a gente pensa ser contra a vontade de Deus, mas aquilo que Deus revela na sua palavra. Em seguida, no versículo 23, lemos o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Paulo aqui então ele exemplifica essa relação de submissão usando a figura da igreja como corpo e Cristo como cabeça. Essa é uma figura, uma analogia que Paulo vinha usando ao longo de todo o livro, toda a carta aos Efésios, se referindo a Cristo como cabeça da igreja, que é o corpo. E o ponto em Cristo comparar essa relação do marido e da esposa com a relação entre a igreja e Cristo, é que essa submissão, essa relação é benéfica para a própria mulher, para a própria esposa. Ela é bênção para a sua vida. No primeiro capítulo de Efésios, ali nos versículos 22 e 23, quando Paulo utiliza essa figura, essa comparação pela primeira vez, Paulo diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo foi dado à igreja como cabeça. Foi um presente para a igreja. Foi uma bênção. Assim também, os maridos são dados às esposas como cabeça, como líder. Então isso é bênção também para a vida delas. Além disso, ele lembra ali no final desse versículo 23, sendo este mesmo o Salvador do corpo. E aqui ele está falando de Cristo como Salvador da igreja. E ao fazer essa comparação, o que nós vemos é que não há nada mais proveitoso do que isso. Ele enfatiza essa bênção. A maior bênção que a igreja recebe no sacrifício de Cristo é a sua salvação. Assim também, a maior bênção da esposa no seu relacionamento familiar é a sua submissão ao marido.
Por último, no versículo 24, diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo, mais uma vez, reforça aqui essa ideia de que essa submissão é a regra. Ele diz que em tudo sejam submissas. Essa realidade, essa submissão é comparada ali, então, a como a igreja está sujeita a Cristo. E sabemos que Jesus, que Cristo, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas em todas as coisas, em todos os aspectos, em tudo, em cada detalhe. Assim também, em tudo, as esposas devem estar submissas ao seu marido. Essa é a comparação que Paulo faz. Assim, como vimos antes, exceto aquilo que é manifestamente contrário à vontade de Deus, em todo o resto é proveitoso à esposa que ela esteja debaixo do seu marido nessa posição de submissão. E esse é o padrão de Cristo para o relacionamento da esposa com seu marido. O padrão de Cristo é que as mulheres, as esposas, estejam em submissão aos seus maridos. Nos versículos seguintes, dos versículos 25 ao 23, passamos a falar agora dos deveres do homem como maridos. No versículo 25, lemos o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O objeto central, então, do dever do marido é amar a vossa mulher. Paulo aqui não está enfatizando a liderança, não está enfatizando a autoridade, mas ele está enfatizando o amor. O objeto central desse dever do marido é amar a sua esposa. E esse amor não é um amor qualquer, não é um amor ordinário, não é o amor que muitas vezes falamos só da boca para fora, mas ele compara esse amor a como também Cristo amou a igreja. Esse é um padrão alto, é o padrão de Cristo, do amor de Cristo para com a igreja, para com aqueles a quem Deus o entregou. É o nosso modelo, o nosso exemplo perfeito para todas as coisas, e aqui também o nosso exemplo perfeito para como os homens devem amar as suas esposas. E aqui então, em sequência, no fim do versículo 25 até o versículo 27, Paulo continua descrevendo como é esse amor de Cristo pela igreja. Esse amor que deve ser imitado pelos maridos no seu relacionamento com a sua esposa. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse amor, essa autoridade, essa liderança de Cristo, é um amor, uma liderança sacrificial, ela é voluntária. Cristo a si mesmo se entregou. Sacrificialmente, voluntariamente. Essa mesma realidade a gente vê ali quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ele era o líder, ele era o mestre, mas ele estava ali para exercer uma liderança sacrificial, uma liderança de serviço aos outros, aos seus próprios discípulos. E é esse mesmo amor que os maridos devem demonstrar pelas suas esposas. É um amor, é uma autoridade, é uma liderança, sim, mas ela é exercida de forma sacrificial. E nisso vemos que a igreja então é purificada, ela é liberta do pecado, ela é santificada. E assim também deve ser o amor do marido para com sua esposa. É o amor que cuida, é o amor que preserva, é o amor que santifica. É o amor que busca mantê-la pura e santa. Então, nos versículos 28 até o versículo 30, Paulo diz o seguinte: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui Paulo aprofunda um pouco mais essa comparação que ele faz do marido e da esposa com Cristo e a igreja. Aqui nós vemos a realidade de que
como igreja, somos membros do corpo de Cristo, somos um só com Ele. E assim também o marido e a mulher tornam-se uma só carne. E diante disso, a gente vê a inevitabilidade de amar a esposa e de que é loucura aquele que não faz. Porque quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque são uma só carne. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. O homem cuida de si mesmo. E uma vez, dentro do casamento, ele passa a ser uma só carne com a sua esposa. Então que loucura seria se dela não cuidasse. Estaria não cuidando de si mesmo. E concluindo essa colocação, Paulo lembra no versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Essa realidade de tornar-se uma só carne com sua esposa vem acompanhada da ideia de deixar o homem a seu pai e a sua mãe. E por que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe? Primeiro porque a partir desse momento forma-se um novo núcleo familiar, um novo núcleo em que o marido ele é feito líder, ele é feito autoridade, ele é feito responsável. E então esse núcleo, essa família passa a ser a sua responsabilidade, a sua prioridade. A sua prioridade não é mais obedecer ao seu pai e à sua mãe. A sua prioridade agora está com sua família, em liderá-la, cuidando e amando a sua esposa. No entanto, essa questão de deixar o pai e a mãe, ela não tira a obrigação de honrá-los. É uma questão de prioridade, é uma questão de que a família, o seu núcleo familiar passa a ser a sua prioridade. Mas o mandamento de honrar os seus pais e a sua mãe, ele permanece, eles devem ser honrados para sempre. A única questão é que essa relação agora assume um papel secundário. E no versículo 32, Paulo diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Qual é esse grande mistério que Paulo fala aqui? Paulo estava falando dessa união em uma só carne. Mas aqui ele deixa claro de que ele não se refere ao homem e à mulher, mas de Cristo e à igreja. De como a igreja é uma unidade como o corpo de Cristo. E aqui ele deixa claro que isso permanece um grande mistério, que não é nosso dever, que não nos cabe descobrir qual que é a natureza, a realidade desse mistério. Mas sim que nós devemos vivenciá-lo nas nossas vidas. Nós devemos sentir essa realidade. E como fazemos isso? Através de Cristo vivendo em nós. Assim nós experimentamos isso. No relacionamento entre marido e esposa, nós experimentamos isso. Embora permaneça um grande mistério para nós sobre qual a natureza, sobre como isso de fato acontece. Mas sabemos que é uma realidade e podemos experimentá-la. Então, no final desse trecho, no versículo 33, Paulo conclui: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Paulo, então, depois de ter feito toda essa comparação, essa analogia com Cristo, com a igreja, ele retorna ao assunto inicial e ele resume aquilo que ele vinha tratando. Por vezes, quando lemos essas coisas, temos a tendência de olhar não aquilo que nos cabe, não aquilo que é nossa responsabilidade, mas olhamos para aquilo que o outro deveria estar fazendo. A esposa de fato deve ser submissa, mas não cabe ao marido impor ou exigir essa submissão. Então Paulo diz, a esposa respeite o marido, e o marido ame a própria esposa. Ele dá a ordem expressa para aqueles, mas não para que o outro exija isso para si. O marido deve amar a sua esposa, mas não cabe à esposa a ordenar ou exigir ser amada. A responsabilidade da esposa não é exigir ser amada, é submeter-se.
A responsabilidade, o dever do marido não é impor, não é exigir submissão da sua esposa, mas é amá-la. Temos sim, claro, nossas responsabilidades, como falamos. Mas o que vemos claramente nesse texto e em todo o Novo Testamento, principalmente, é a realidade de que Deus ele não quer que nós obedecemos de forma cega, mas Ele quer o nosso coração. Não adianta exigirmos essas coisas uns dos outros. Deus quer primeiro trabalhar no nosso coração. Essa submissão de uns para com os outros, ela é uma questão do coração, do nosso temor a Deus. O amor, o sacrifício, o sofrimento do marido, eles são em primeiro lugar a Deus. Primeiro, o marido se submete a Deus, se sacrifica a Deus, e então ele satisfaz a sua vontade, amando e sacrificando pela sua esposa. A submissão da mulher da mesma forma. Em primeiro lugar, ela se submete a Deus, ela se submete a Cristo, e então, com seu coração transformado, ela é capaz de se submeter ao seu marido. A partir do capítulo 6, nós começamos então a tratar da relação entre pais e filhos. Nos versículos 1 ao 3, Paulo escreve o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O objeto central do dever dos filhos é a obediência. Filhos, obedecei a vossos pais. E mais uma vez, assim como a esposa se submete ao marido como ao Senhor, e o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, essa obediência é no Senhor. Obedecei a vossos pais no Senhor. Isso traz mais uma vez que ela é decretada por Deus. A autoridade dos pais também é derivada da autoridade de Deus. Assim como a submissão da mulher ao marido era derivada da submissão dela a Cristo, assim também a autoridade que os pais têm sobre os filhos é derivada da autoridade que Deus tem. Pois é Deus quem decreta essa autoridade, Deus concede essa autoridade aos pais sobre os seus filhos. E da mesma forma, ela também é limitada por eles. A autoridade, a obediência dos filhos está limitada pela vontade revelada, pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E no final ele diz, pois isto é justo. Isso não é justo simplesmente porque nos parece justo que os pais obedeçam aos seus filhos, que parece natural que isso seja assim. Mas isso é justo porque foi o Senhor quem ordenou e, portanto, está debaixo da sua perfeita justiça. Então, quando vemos essas questões de que os pais não devem ser autoridades sobre seus filhos, eles não devem obediência, mas eles devem respeitá-los, eles devem se tratar de igual para igual, isso é manifestamente contrário àquilo que Deus nos coloca através da sua palavra, de que os filhos devem essa obediência, e isso é justo porque Deus decretou assim, porque Deus concedeu essa autoridade. Então, nos versículos 2, no versículo 3, Paulo nos recorda do 5º mandamento, lá em Êxodo 20, o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Os 4 primeiros mandamentos tratando do relacionamento nosso com Deus, do nosso amor a Deus, e os 6 últimos do nosso amor, nosso relacionamento com o próximo. E esse é o primeiro mandamento dessa segunda tábua, que trata do nosso relacionamento com o próximo. E ele fala sobre os filhos honrando a seus pais e suas mães. E somos lembrados dessas coisas para que isso nos atice a memória e para que isso nos dê esperança, porque acompanhado a esse mandamento vem a promessa. É o primeiro mandamento com promessa. E qual é essa promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Temos aqui então um incentivo para obedecer essa lei, para que obedeçamos como filhos, para que honremos os nossos pais com alegria. E temos claro que também a partir disso, de que ir bem, ter vida longa, elas não são coisas ruins. Pelo contrário, elas são coisas desejáveis, são coisas lícitas.
São coisas que o próprio Senhor colocou como promessa, como regra em nossas vidas, para que obedeçamos, honremos aos pais e às mães, para que assim nossa vida vá bem e tenhamos vida longa. Quanto aos pais, no versículo 4 lemos: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui Paulo possivelmente tente nos dirigir num caminho de equilíbrio. Então, em primeiro lugar, ele fala para que não irritemos os nossos filhos, para que eles não sejam provocados à ira, para que os pais não sejam severos demais, para que eles não incitem os seus filhos a essa ira, a esse ódio, o que claramente é pecado. Ali quando lemos em Colossenses 3:21, aquele trecho que lemos que trata dessas mesmas relações familiares, Paulo acrescenta: pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Isso nos lembra de que o tratamento de um pai para com o filho deve ser um tratamento bondoso, um tratamento cordial, um tratamento amável, um tratamento paciente. Isso faz com que conserve-se a reverência e a alegria na criança em obedecer. Pelo contrário, o tratamento severo demais, ele leva os filhos à ira, ao ódio. Ao mesmo tempo, Paulo nos lembra também da disciplina, da importância da disciplina e da admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez, somos lembrados que essa disciplina, ela é do Senhor. Ela não visa atingir os nossos objetivos como pais, não visa que seja feita a nossa vontade, os nossos desejos, mas ela deve visar que seja feita a vontade de Deus sobre a vida daquelas crianças. A disciplina, a demonstração é do Senhor. E quando Paulo fala em criai-os, essa criação, esse termo usado aqui, ele remete a uma amabilidade, a uma paciência, a um ensino. E esse é o amor que os pais manifestam sobre seus filhos, criando-os como na disciplina e demonstração do Senhor. Então aqui é muito importante nós notarmos esses dois extremos em que temos o costume de seguir, ou sendo muito severos, ou sendo muito liberais. E o último ponto a destacar nesse versículo é de que a expressão que Paulo usa para se referir aos pais, no grego, pater, ela é masculina. Ela se refere aos pais, homens. E mais uma vez temos aqui, claro, enfatizando a liderança do homem. Ele é a autoridade, ele é a liderança, dele é a responsabilidade sobre a esposa e sobre os filhos no relacionamento familiar. Obviamente que os filhos devem obedecer tanto aos pais quanto às mães, e as mães também devem criá-los na disciplina, na demonstração do Senhor. Mas aqui, Paulo chama a primeira responsabilidade ao homem. Paulo se dirige aos homens, para que eles assumam também essa responsabilidade. Então, todos esses relacionamentos, todas essas realidades da esposa para com os seus maridos, dos maridos para com suas esposas, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, nós vemos Paulo sendo bastante direto nessa abordagem. Esposas, sejam submissas aos maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, obedeçam e honrem a seus pais. Pais, disciplinem seus filhos, sem, no entanto, provocá-los à ira. E essa abordagem, essa simplicidade com que Paulo coloca essas coisas, elas podem nos levar a nos perguntarmos como podemos colocar isso em prática, então. Talvez elas nos pareçam um pouco abstratas,
olhando só por este lado. Então, em primeiro lugar, para que entendamos como podemos colocar isso em prática em nossas vidas, eu queria que observássemos o contexto em que essa passagem é colocada uma vez mais, e que logo antes, quando Paulo se dirige aos cristãos falando de como deveriam viver, submetendo-se uns aos outros, nós vemos essa realidade de que qual o propósito das nossas vidas? Em última instância, glorificar a Deus. De forma que conhecer a Cristo deveria ser o mais importante de tudo, mais importante do que a família, nossa saúde, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa própria vida. Então, ali no versículo 21, nós vemos que essa sujeição dos cristãos aos outros deve ser feita no temor de Cristo. No versículo 22, quando Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos maridos, ela diz para que isso seja como ao Senhor. Aos maridos, quando amam suas esposas, é como também Cristo amou a igreja. Os filhos obedecem aos pais no Senhor. Os pais criam os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Os servos obedecem de singeleza de coração como a Cristo. Os mestres, os senhores, deixam de ameaçar os seus servos porque estão cientes de que o Senhor está nos céus. Toda a vida do cristão é centrada em Cristo. E esse deve ser o seu principal e seu primeiro objetivo, de glorificá-lo, de fazê-lo conhecido. E isso também é o nosso objetivo nos nossos relacionamentos familiares. Em segundo lugar, como atingimos esse objetivo? Logo em sequência, ali em Efésios 6, nos versículos 10 a 20, já no final da carta, lemos sobre a armadura de Deus. E essa realidade, ela nos traz alguns pontos que nos permite compreender melhor essa passagem. Em primeiro lugar, nós vemos que os problemas eles surgirão. Seremos atacados pelo maligno de fato. Não é? E por isso precisamos nos revestir da armadura de Deus. Precisamos estar preparados. Isso é colocado logo em seguida, aqui Paulo fala da realidade do lar cristão. Porque, de fato, o lar cristão, a família cristã, seria atacada. E está sendo atacada nesse aspecto. Em segundo lugar, nós vemos que nós não temos chances de vencer essa batalha por nós mesmos. Não adianta atacarmos essas ideologias, esses pensamentos, essas ideias, a escola, a mídia, qualquer coisa que seja. Porque ali, no versículo 12, Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo coloca: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o nosso inimigo, contra aquilo que lutamos, não é de carne e de sangue, mas lutamos contra o maligno e pelos nossos próprios esforços não seremos capazes de vencer. E por isso que precisamos revestir a armadura de Cristo. E no que isso consiste? Consiste em estarmos debaixo da verdade, em cingirmos-nos com a verdade, vestirmos-nos com a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho, embraçando-nos com o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É buscarmos a Deus em primeiro lugar, e é Ele quem vai nos proteger, e é Ele quem vai nos livrar de todas essas coisas. Devemos nos preparar, conhecendo a palavra, conhecendo a sua vontade. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. E a oração que ele faz aqui ao final, não é para que ele fosse liberto, o que certamente era algo bom. Mas ele sabia que esse não era o seu objetivo, não era esse o seu dever. Então ele pede oração para que Deus o capacitasse, para que ele pudesse cumprir aquilo que era a vontade de Deus. Então ele diz,
Orem também para mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então aqui Paulo tinha muito claro qual era o seu objetivo. O seu objetivo não era ter uma vida familiar, o seu objetivo não era estar com a igreja, com os irmãos. Ele sabia que o seu objetivo primeiro era proclamar a palavra de Deus, fazê-lo conhecido, glorificá-lo. Então, com essas duas questões em mente, de que tudo que fazemos deve ser para Deus e de que só podemos fazê-lo por meio dele, vejamos então como analisar essas questões que Paulo coloca da submissão, do amor, da obediência em prática em nossas vidas. Voltemos àquela questão inicial. Se de fato amássemos as nossas esposas, amássemos os nossos filhos, como agiríamos? Os maridos, por vezes, não cumprem os seus papéis de líderes. Eles não tomam a iniciativa, eles não dirigem a sua esposa, seus filhos nos caminhos do Senhor. E o que nós fazemos em relação a isso? As mulheres, então, tomam a iniciativa e fazem essas coisas? Sim, muitas vezes, infelizmente, é o que acontece. Mas será que é isso que está debaixo do padrão de Deus? Será que a mulher cumpre o seu papel em ser submissa ao seu marido agindo dessa forma? Ou será que talvez ela o fizesse melhor se ela se colocasse sob submissão, sob sua liderança, e incentivando, auxiliando o seu marido para que ele fosse um líder bem-sucedido? Do mesmo modo, nessa mesma relação com os maridos, vemos esposas que já fazem todas essas coisas, que fazem isso muito bem, melhor do que ele mesmo poderia fazer, e de que esposas que talvez ficassem descontentes com ele fazendo essas coisas, mas então simplesmente deixemos que as mulheres façam essas coisas, que liderem nossas casas? Como demonstramos o amor que devemos demonstrar como maridos nessa situação? E se em vez de deixássemos que isso continuasse assim, assumíssemos essa responsabilidade, criássemos homens, líderes, homens que se sacrificam pelas suas esposas. Embora possa parecer uma situação muito confortável, o verdadeiro amor é aquela que livra a esposa desse fardo. Esse fardo de ter que liderar a sua casa, de ter que conduzir a sua família, de ter que conduzi-la espiritualmente. Por mais que ela esteja, talvez por vezes, despreocupada nessa situação, isso certamente é um fardo para si. É um peso de que os maridos deveriam livrá-las, assumindo as suas responsabilidades e assim demonstrando de fato o seu amor. Assim também vemos no relacionamento com os filhos. Os filhos por vezes não têm pais que não são crentes, ou vemos pais que não foram bons pais, que não foram presentes, que cometeram abusos. E como os filhos deveriam agir diante disso? Desprezando-os, ignorando-os, esquecendo-os? Embora tenhamos a tendência de pensar nessas situações como pais, olhando para os nossos filhos, nós também somos filhos e devemos a honra e a obediência aos nossos pais. E embora não estejamos mais debaixo da sua obediência, ainda assim nos cumpre honrá-los. Em primeiro lugar, nesse cenário, se realmente pensamos que eles não foram bons pais para nós, talvez nós tenhamos uma visão muito elevada de nós mesmos. Talvez pensemos ser merecedores de coisas que de fato não somos. E ainda assim, qualquer que sejam as deficiências, os problemas dos nossos pais, da forma como fomos criados, isso não nos exclui a responsabilidade de honrá-los. Deus não coloca condicionantes para isso. Devemos honrá-los em todas as situações, embora nem sempre devemos obedecê-los. Os pais também cometem abusos
na disciplina, no trato, no cuidado dos seus filhos. E isso é verdade, isso é um problema. Então, o que normalmente fazemos? Então, proibimos que qualquer tipo de castigo físico possa ser feito sobre eles. Pensamos sobre uma disciplina positiva, sobre uma criação com apego. Tiramos as crianças dos pais, já que elas devem pertencer ao Estado. E de fato temos que entender aqui que nós temos um problema, esse problema é real, e que ele deve ser tratado, e que essas ideias, elas às vezes podem trazer ideias que nos ajudem a resolver essas coisas de fato. Mas mais importante do que essas coisas, do que essas ideias, é criarmos pais que exerçam sua liderança com piedade. Pais que criam seus filhos na disciplina e demonstração do Senhor. Então muitas vezes nós objetivamos a coisa errada. Nós mantemos o problema e tentamos suprimir as suas consequências, mas nós não atacamos o problema, que é desses pais que cometem esses abusos. O problema não são as consequências que isso gera, de uma punição excessiva, de crianças que crescem traumatizadas. Essas são questões que devemos tratar, sim. Mas temos que tratar primeiro na raiz do problema. Então vemos esposas que precisam talvez trabalhar fora para manter o seu padrão de vida. Então, como que a gente resolve essa questão? Essas crianças têm que ser levadas para creche, para a escola, ficar lá em tempo integral. E de fato é um problema que acontece. Vemos famílias em que precisam das mulheres estando ali trabalhando. Mas de fato não pensamos qual seria a solução adequada para isso. Não combatemos essa questão de que talvez devemos então abaixar o nosso padrão de vida para que essa esposa pudesse ficar em sua casa. Talvez o homem pudesse trabalhar mais para prover o sustento da sua família, para prover esse conforto para a sua família. E essas são as questões, a raiz dos problemas em que não atacamos, mas procuramos simplesmente diminuir os seus efeitos, as suas consequências. Instituímos creches, escolas, babás, cuidadores. E mais uma vez, não são coisas ruins, são coisas que podem ser boas, podem ser necessárias. Mas o que acontece ao contrário, elas se tornam a regra. E isso quando os pais até mesmo têm filhos, porque muitas vezes eles o deixam de ter por causa dessas coisas. E esquecemos que Deus nos diz que eles são bênçãos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Vemos a educação dos nossos filhos ruindo. Filhos que não aprendem nem o que é academicamente ensinado, que também não aprendem aquilo que deveriam moralmente, espiritualmente. E a culpa é de quem? A culpa é da escola? Normalmente é nela que colocamos a culpa. A culpa é da escola, é da igreja, que não tem ensinado direito. Então, troquemos de escola, troquemos de igreja, mas esquecemos de que a palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É responsabilidade dos pais. Em Deuteronômio 6, somos lembrados de que devemos ensiná-los em todo o tempo. É dever dos pais a todo momento ensinar e instruir os seus filhos. A escola, a igreja podem ser ótimos instrumentos para nos auxiliar nisso. Mas eles passaram a ser os prioritários, os primeiros. E tudo isso porque muitas vezes deixamos de considerar como essas realidades, elas deveriam se encaixar nessa realidade de submissão, de amor, de cuidado, de obediência. Simplesmente aceitamos essas coisas sem avaliá-las debaixo da nossa visão cristã. Então que façamos isso, que consideremos, pensemos nas suas atitudes, naquilo que fazemos, por vezes por hábito, por vezes por repetição, para vermos se elas estão de fato debaixo da vontade de Deus, debaixo do padrão que Deus estabeleceu para a família, dentro daqueles deveres da esposa, se submeter ao seu marido, o marido amar a sua esposa,
Os filhos obedecerem aos seus pais e aos pais instruírem, disciplinarem, criarem seus filhos. E que tudo isso seja, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Porque Deus quer os nossos corações e não simplesmente a nossa obediência. O salmista, no Salmo 128, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que essas verdades sejam verdades em nossas vidas. Que nos lembremos de que a família é bênção do Senhor. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. E a família é bênção do Senhor para aqueles que em primeiro lugar temem a Ele.